Olá pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre exercícios para a musculatura do peitoral. Como conseguir fazer um trabalho mais efetivo para a musculatura, ou seja, onde se tenha um maior recrutamento das fibras musculares. Nosso amigo aqui Anderson vai fazer uma demonstração para vocês de um supino plano, ou também conhecido como supino reto, onde ele vai fazer uma combinação desse trabalho de supino plano com um crucifixo reto com halteres. Ok, Anderson? Pode trocar para... Então, o que acontece? No momento em que ele faz o trabalho no supino plano, ele está trabalhando parte medial do peito. Ele trabalha de forma equilibrada todas as partes do peito, tanto superior quanto inferior, visto que as fibras são horizontais. No momento que ele sai do supino plano e começa a fazer um crucifixo reto, ele vai ativar um maior número de fibras, porque as fibras que estavam sendo ativadas no supino plano, pode descansar, Anderson, elas não chegaram a se recuperar totalmente e ele já passou a executar um novo tipo de exercício. Esse fator também ele vai ser agravado pelo fato de que a mudança de angulação, a mudança do movimento, de inclinação e de forma de execução do exercício do supino plano para um crucifixo recruta fibras diferentes. Então tu tem um ênfase maior, tu tem uma qualidade melhor do trabalho do exercício para o músculo peitoral. Ok? Então, ainda falando de exercícios que dão ênfase, para o peitoral, a gente vai fazer assim, um supino inclinado com halteres. Depois, combinado com isso e sem intervalo, ele vai passar por um apoio-flexão com os pés em cima do banco, para que ele fique também na posição inclinada, para que a gente possa dar ênfase mais para a parte superior do peito, que é a parte clavicular, tá? Sempre que ele fica nessa posição inclinada, a gente está dando ênfase para a parte superior do peito. Lembrando que a gente tem que ter aquele certo cuidado com quem tem alguma patologia de ombro, né? Neste caso, seria melhor que a pessoa fizesse mesmo só o reto, onde ela trabalha a musculatura de forma mais equilibrada, mas não tira a articulação da sua estabilização. Então, sem intervalo, ele já vai com apoio-flexão, com pés em cima do banco. Isso vai fazer com que ele recrute mais fibras, e com que as fibras que estavam trabalhando no exercício anterior trabalhem por mais tempo. Aí, beleza? É isso aí. Então agora a gente vai falar sobre um exercício que é um pouquinho mais complicado de executar. Então a gente não vê tanto assim nas academias, que é o supino declinado, que é o exercício que ele está fazendo aqui. Por que é um pouquinho mais complicado? Primeiro pela posição, que a pessoa vai ficar lá de cabeça para baixo, então a pressão é maior. Tem que ter um certo cuidado se a pessoa tiver pressão arterial alterada, tem que cuidar. Depois que assim, é comprovado por estudos eletromiográficos, que são eletrodos colocados no músculo para medir a intensidade do impulso elétrico no momento da contração. Que neste exercício a gente trabalha mais a parte inferior do peito, que é mais a parte externo-costal. Da mesma forma, foi feito esse mesmo estudo para descobrir que na parte de supino inclinado a gente trabalha mais a parte superior, tá? Então isso realmente é verdade, não é mito, é daí que a gente retira essas informações. Quanto à execução, é importante que quando ele for descer a barra, essa barra ela desça na linha inferior do peito, tá? Essa é a posição onde ele vai conseguir trabalhar bem o peitoral, a parte inferior, onde não vai ter tanta tensão lá na parte dos ombros, tá? Na parte de deltoide. Então esta é a posição correta. Para que ele fique dessa forma, a prancha tem que ser colocada numa distância suficiente, Então ele vai ter que medir, vai ter que vir, fazer uma vez, medir, qualquer coisa, movimentar a prancha novamente. Pode parar. Bom pessoal, fazendo um fechamento desse assunto sobre a musculatura peitoral, o pessoal pergunta muito nas academias qual o melhor exercício para trabalhar o miolo do peito. Como é que eu faço para ter aquela marca aqui separando o meu peitoral? Primeiramente, o que acontece? Isso é um fator extremamente genético. Não se consegue, se a genética não for favorável, ter um bom corte do peitoral. Em segundo lugar, tu não consegue trabalhar a musculatura isoladamente no centro do peito. Por quê? As fibras, elas se dão nesse sentido horizontal. Então, no momento que tu ativa a musculatura peitoral, se tu ativar a parte externa, a parte distal, tu vai
ativar da mesma forma a parte proximal, porque como a fibra ela é contínua, tu não tem como trabalhar a fibra apenas de um lado ou apenas de outro, diferente do trabalho que nós mostramos no supino inclinado, supino declinado, onde se consegue concentrar mais força superior, mais força inferior. Porém, o que pode ser feito para ter um ênfase nessa musculatura? Normalmente nos exercícios de fly, nos exercícios de voador e de cross com o braço estendido, a pessoa tende a trabalhar com o braço semiflexionado. Faz um trabalho, Anderson, com o braço flexionado. Isso, fecha. Então veja bem, ó. Fecha, Anderson, deixa fechado. Nesse ângulo aqui de fechamento, ele pode estar fazendo um trabalho com uma carga excessiva, bem pesada, porque ele tem bastante força devido à angulação do braço, mas porém ele está deixando de trabalhar uma parte do movimento, diferente de estica bem o braço agora, Anderson, e fecha, tentando encostar o cotovelo no outro. Se tu analisar, abaixa um pouquinho o braço, Anderson. Se tu analisar o peitoral dele, olha como aparece o corte no centro do peito, porque ele intensificou o ângulo que ele consegue fechar o movimento do músculo, consequentemente ele consegue dar um ênfase maior na parte do centro do peito. Pode abrir, Anderson? Isso não significa que ele intensificou o trabalho do miolo do peito, ele intensificou o trabalho de todo o peitoral, porém ele fez um melhor aproveitamento dessa parte central, conseguindo assim ter um melhor corte, né, do peitoral. Ok, pessoal? Beleza, galera? Essa foi a finalização, então, do nosso treino de peitoral. Nós tivemos o apoio do Anderson fazendo os treinos e do Sandro nos auxiliando. E se você tiver alguma dúvida, deixe a sua pergunta nos comentários e nós vamos tentar esclarecer para você, ok?